Bom, já dada aí para você a atualização dos feridos, agora a gente tem que analisar também o ato político. Qual a repercussão que vem pela frente? Converso agora com a cientista política Deise Ciocari. Deise, bem-vinda, que saudade que eu tava de você. Saudade, Paulo. Prazer estar de volta. Deise, 18 mil apoiadores estavam esperando por Nicolas Ferreira. A gente sabe que ele é um parlamentar que mexe muito com as redes sociais, os vídeos dele, há uma votação muito expressiva, mas dessa vez ele foi para o corpo a corpo, ele foi para o presencial. O que esse ato traz ou mostra da direita no país nesse inicinho de ano eleitoral, Deise? Paula, esse ato traz uma informação importante que mostra que um núcleo da direita, um núcleo bolsonarista, ele ainda continua muito ativo e ele ainda responde a convocações, principalmente a convocações que chamam para a rua, quando a gente vê vários outros partidos perdendo esse poder de mobilização, né? Então, talvez essa tenha sido a maior mensagem desse ato. E o Nicolas, né, que surge aí como alguém, um personagem da direita que começa a ser relevante, inclusive para além daquela disputa ali, Tarcísio, Flávio, Eduardo, né? É um personagem que vem de fora e mostra a sua força, né? Então a marcha ela funciona muito mais para mostrar que existe sim ainda uma coesão bolsonarista, mas ela também não é um retorno massivo da direita às ruas, né? Mas é um ponto muito positivo para essa direita que ainda se articula, principalmente diante de todos os obstáculos que foram impostos aí, principalmente pelo tempo, né? E 18 mil pessoas é um número, sim, considerável diante de tudo isso que aconteceu. Então, o Nicolas prova que ele tem essa capacidade de mobilização da direita e isso é extremamente importante no ano eleitoral. E acabou melhorando também, pelo menos, não sei se a imagem de Flávio Bolsonaro, mas as menções dele. Tem uma pesquisa que os dados da AP Exata que mostram que nessa semana de caminhada do Nicolas Ferreira, os posts que mencionaram o senador Flávio Bolsonaro ampliaram em 6 pontos o percentual das menções associadas à confiança a Flávio Bolsonaro. Como é que você acha, Deise, que essa caminhada pode acabar ajudando ainda mais na imagem? Porque a gente sabe assim, quando a gente vê todas as pesquisas eleitorais que saem, parece que saiu o nome Jair e entrou o nome Flávio. Tem o ônus e o bônus, né? O ônus é a questão da rejeição muito grande. E o ônus é porque o senador Flávio Bolsonaro ganha tudo isso ali nas pesquisas por conta do pai, Jair Bolsonaro. O quanto essas menções aumentando com essa caminhada ensinam à direita e até podem dar uma caminhada ao norte para a direita ou para o bolsonarismo, se quiser, ao longo dessas eleições, o que fazer a partir de agora? Paula, essa caminhada do Nicolas, ela teve um efeito simbólico e afetivo muito forte na direita, porque como o ex-presidente Jair Bolsonaro ele sai de cena, precisa de um substituto. E aí o Nicolas acaba fazendo isso e acaba trazendo também de uma forma simbólica o nome do Flávio para o jogo. O grande desafio do Flávio agora vai ser conseguir extrapolar essa bolha bolsonarista, né? Então essa caminhada ela acaba reforçando sim o nome do Flávio, o nome do Nicolas, acaba reforçando, como eu falei aqui anteriormente, esse simbolismo em torno do bolsonarismo que ainda consegue reagir unido, mas o grande desafio do Flávio agora vai ser justamente, se ele quiser mesmo se cacifar para a eleição presidencial, extrapolar. Porque, por enquanto, ele tem a herança do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem a herança familiar. No ano eleitoral de 2026, a gente não vai mais ter aquela disputa política entre pauta de costumes, entre ideologia. Ela vai ser uma eleição muito mais de gestão, então de mostrar o que cada um fez. Porque a questão da ideologia ela ficou datada na última eleição. Então, o desafio do Flávio agora vai ser justamente extrapolar esse trabalho que o Nicolas fez agora. Então, como que ele vai mostrar que, além de um herdeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele também pode ser um bom gestor para o país, né? O Nicolas agora fez um grande serviço para ele, mas o desafio do Flávio, se ele quiser realmente disputar as eleições de 2026, ele está só começando. Até porque do outro lado, você estava falando da questão de ideologia, ficou muito para as últimas eleições. A gente tem Lula
sendo Lula, que eu acho que é um dos maiores, se não o maior nome político que a gente tem aqui no Brasil, né? Já cheguei a conversar com algumas pessoas que dizem assim, ó, quando não tiver mais Lula numa eleição, talvez aí acabe a polarização, porque se a gente lembrar, a gente tem o ex-presidente Bolsonaro preso neste momento e segue a polarização mesmo assim. Do outro lado, a gente ainda tem Lula. E Lula com a máquina pública na mão. As apostas dele todas estão sendo, porque de alguma forma o governo é ofuscado pela direita com atos, principalmente pelos julgamentos de 8 de janeiro, principalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que muitas vezes é mais falado e mais visto nos noticiários do que o próprio presidente Lula. O que ele tem de aposta, né, Deise, é a questão econômica. É o que sempre foi do Lula, né? É a questão social, é o que bate no bolso do brasileiro. E aí, do outro lado, tem a questão de Flávio Bolsonaro que você estava falando. O que ele vai fazer com isso para bater diretamente um governo que tem ali no seu útero, né, a questão social. Como é que você acha que vai ser esse embate? O que vai nortear ainda mais esse embate daqui para frente? Paula, ano eleitoral não adianta, né? A pauta principal, ela normalmente vira economia. Quando a gente sai dessa disputa que a gente viu nas últimas eleições, uma disputa muito simbólica, ideológica e até moralista e cultural, o que a gente vai ver agora é a questão econômica muito forte. Então, o desafio do Flávio e aí, por que a preocupação do próprio Flávio quando o mercado reagiu negativamente ao nome dele? Porque ele sabe que ele vai ter que mostrar alguma coisa de gestão nessa eleição. Vai ser o grande ponto da eleição de 2026, porque o presidente Lula vai aparecer com isso, né? Ele vai aparecer com a questão da isenção do imposto de renda, vale gás, vai bater com pautas econômicas que provavelmente ele vai apresentar para a sociedade como sendo extremamente positivas, e o outro lado não pode ficar só na pauta ideológica, porque senão vai perder a eleição. E o próprio Centrão também já entendeu isso, né? Quando o Kassab fala, olha, boa sorte ao Flávio, é porque ele entende que o Flávio vai ter que construir essa pauta econômica se ele quiser se cacifar para 2026, que é uma coisa que o Tarcísio já tem. Né? Então, é claro que o Tarcísio precisa do aceno bolsonarista, mas o Tarcísio já tem a questão da gestão. Por isso que o nome dele é preferido por muitos personagens do Centrão. Então, o desafio do Flávio vai ser trazer a economia para a pauta dele, que é uma coisa que a esquerda já tem e tem muito forte. Essas questões ideológicas, é óbvio que elas vão aparecer, mas elas vão aparecer com menos força pelo próprio desenvolvimento que teve o presidente Lula nesses últimos 4 anos. Né? Ele tem uma agenda econômica recente para apresentar. Então, o desafio do Flávio vai ser isso, vai ser pegar a questão econômica e trazer para o debate e com ele saindo em primeiro lugar, né? Não deixando que a esquerda suplante a pauta dele. Você falou do Centrão. O Centrão é a mira, tanto de um lado do governo, quanto de outro lado, que é do lado bolsonarista ou da própria direita, né? A gente teve ali, no início do governo Lula, a questão de trazer o Centrão para os seus ministérios, aumentando pastas, inclusive. Mas, por exemplo, no ano passado, a gente já teve parte do Centrão, quando a gente fala União Brasil, com uma debandada de dentro do governo federal para tentar ter a sua própria campanha, o seu próprio pré-candidato, como a gente tem do Ronaldo Caiado, enfim. Como que você acha que vai ficar essa disputa? Porque os dois lados têm que chegar até o Centrão, né? É praticamente ele que define essa eleição, para que lado vai. E mais uma vez, eu acho que assim como a última eleição que você falava muito isso, vai ganhar o menos rejeitado, de novo, acho que é Centrão e rejeição, os fiéis dessa balança, né, Deise? A rejeição ela é um dado extremamente importante, muitas vezes mais importante do que a aprovação, né, Paula? O Centrão, por enquanto, a gente tem uma definição aqui que o Gilberto Kassab, como eu falei, ele já desejou boa sorte ao Flávio. A gente tem o União Brasil, e isso, se a gente parar para pensar, tem interferido, inclusive, na indicação do presidente Lula no STF, né? O Senado, o presidente Lula, ele adiou a indicação dele justamente porque o Centrão, PSD e União Brasil sinalizaram, olha, a gente não está contente com o nome do Messias. E é justamente esse Centrão que vai ser decisivo nessas eleições. Como o Centrão, historicamente, pelas análises que a gente tem, ele sempre acaba decidindo pelo lado que vai ganhar, isso é uma discussão para o segundo turno. Mas, num primeiro turno, o fato é que para o Flávio conseguir se cacifar, ele vai ter que pegar o Centrão, ele vai ter que fazer essa coalizão partidária, porque ela é extremamente importante num projeto
presidencial. Então, ele vai ter que articular com a União Brasil, ele vai ter que articular com o PSD e convencer de que ele é a melhor opção, né? Alguns partidos, a União Brasil já desembarcou do governo, então isso é uma sinalização de que, de repente, o Flávio pode conseguir essa adesão. E aí sim, se ele conseguir o Centrão, Paula, se ele conseguir União Brasil e PSD, aí sim a candidatura dele decola com muito mais força, porque ele vai ter capilaridade nos estados e nos municípios. É por isso que o Centrão é extremamente importante. São dois partidos, eu nem estou falando dos menores aqui, mas são dois partidos que têm capilaridade nos governos e nos municípios, e isso é extremamente importante em ano presidencial. E o Flávio sabe disso, tanto é que tem mantido algumas conversas, né? Agora, a gente estava falando muito de uma direita desorganizada nos últimos tempos, e até parlamentares mesmo de direita reclamando de uma força, né, de uma união. Você acha que esse ato, essa caminhada do Nicolas Ferreira e a chegada com 18 mil apoiadores une ou volta a começar a organizar a direita novamente? Paula, chama atenção, né? Porque a gente teve a presença de deputados bolsonaristas, né? Os deputados que compareceram nessa manifestação do Nicolas, eles são deputados extremamente bolsonaristas, aliados à agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso mostra uma dimensão política institucional muito forte. Então, a direita e todos os parlamentares, eles começam a olhar de novo para essa capacidade de mobilização. Mas tem um componente muito importante, porque o próprio Caiado já falou várias vezes que ele vai sair candidato, independente de apoio partidário ou não. O Zema, ele vai se licenciar do cargo 2 semanas antes, justamente para tentar construir uma capilaridade no país inteiro, para ver se ele consegue se cacifar como o nome do Centrão para as eleições de 2026. Então, esse é um outro desafio da direita que é extremamente importante. Se saírem vários candidatos, ok, a tese do Caiado é que, se saírem diversos candidatos, um chega no segundo turno e aí a direita se une em torno desse nome. Mas precisa de uma união antes, porque, de novo, eleição presidencial é coalizão partidária, né? Precisa desses partidos políticos em torno de um nome só. Mas eu acredito que essa caminhada do Nicolas, ela serve para reforçar a necessidade de que se chegue num consenso e que não saia atirando para todos os lados, né? Então, com certeza, ela foi um chamativo muito importante, Paula. Agora, você falou, né, une forças. Eu também, por várias vezes, na verdade, eu peguei o Rio Grande do Sul um pouquinho como exemplo, quando a gente fala da união de forças para um segundo turno, né? Então, trazendo aqui, por exemplo, a eleição de governo, né? Eduardo Leite, que é o que tudo indica, de novo, vai sair do governo, né? Porque na época ele era governador, mas tinha deixado o governo, porque né, disputando ali com o João Dória se iriam ser candidatos à presidência ou não, aí acabou sobrando o Rio Grande do Sul, o governo foi. Ele quase não vai para segundo turno. A gente tinha Onix garantido no segundo turno e ali o candidato do PT, que era o Preto, e o Leite disputando voto a voto. No momento em que Leite chega ao segundo turno, era uma conta básica, né? Aquele eleitor do PT não ia votar no candidato de Bolsonaro e aí Leite se reelege ou se elege, enfim, ao governo do Rio Grande do Sul. Agora, quando a gente vê pelo menos as pesquisas até agora acontecendo na presidência, essa soma ali de quando aparece Tarcísio junto com Flávio, Zema, Ratinho, Caiado, essa soma não dá uma porcentagem maior para Flávio no segundo turno contra Lula. Isso quer dizer que a rejeição dele ainda é maior, ou seja, essa união de forças pode não ser suficiente, porque a rejeição é algo que ele deve tratar e tratar como prioridade, né, nesses próximos meses. Exatamente, Paula. O desafio do Flávio vai ser o mesmo desafio que foi do Tarcísio e que continua sendo do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, é extrapolar a base bolsonarista. A base bolsonarista ela é muito importante, né? De novo, aqui a gente tem hoje no Brasil 2 líderes políticos extremamente fortes, o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então sai o ex-presidente Jair Bolsonaro, entra o Flávio. O Flávio já pega esse capital político do Bolsonaro, mas ele tem uma rejeição muito alta porque é uma rejeição do bolsonarismo, que é essa mesma rejeição que o mercado viu, né? A imprevisibilidade, a incapacidade de atuar com um projeto de um longo prazo. Então, é isso que o Flávio vai ter que balancear agora, né? O Flávio vai ter que mostrar que, para além da pauta de costumes, da pauta de valores do bolsonarismo, que é extremamente importante nessa eleição presidencial, ele vai ter que mostrar outras características. E aí entra o quê?
a gestão, a capacidade de lidar com o mercado, que o Tarcísio, em tese, já tem, né? Porque governou o estado de São Paulo. Então, o Flávio tem muitos elementos aí que ele precisa ainda unir em torno da candidatura dele. É o centrão, é a questão da gestão, é saber lidar para além da bolha bolsonarista. Então, como que ele vai pegar esse centro moderado e mostrar que ele é capaz de governar o país para além das intempestividades do bolsonarismo, né? Então, o Flávio tem vários desafios aí na frente. O Tarcísio, ele teria que articular com a bolha bolsonarista, porque os outros predicados ele já tem. Eu não estou falando aqui de qual candidatura é melhor ou pior, eu estou falando simplesmente dos desafios que cada um tem, né? E o Flávio ainda tem essa rejeição muito alta por ser muito conhecido, por ser diretamente ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O Tarcísio teria que fazer também, teria que entrar nesse desafio de ficar conhecido nacionalmente, mas provavelmente sem essa rejeição, né? Então, Flávio tem muitas peças para mexer nesse tabuleiro, né? Vai precisar de muito trabalho, muita conversa com o Centrão e com o mercado. E do outro lado, Deise, do governo, a gente vê que o presidente Lula, de certa forma, ele consegue se blindar, pelo menos para o seu eleitorado, com muitas crises que acontecem dentro do governo, como o INSS, agora Banco Master. Ele fala pouco sobre esses assuntos, quando fala ele cobra a justiça e acaba colocando o holofote mais nas suas pautas sociais e econômicas que a gente estava falando, que provavelmente decidem aí as eleições e talvez possam decidir a eleição desse ano também. Para o governo, mesmo não falando, um ato como esse traz um sinal de alerta? Traz algum recado para o governo federal? O tamanho que tomou o ato do Nicolas Ferreira? Com certeza, Paula, porque se a gente olha um pouquinho para trás, e quando eu falo um pouquinho, 2, 3 meses para trás, o que a gente vinha observando, né? A gente tinha ali a pauta girando em torno do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula muitas vezes se desgastando, falando mais do que devia, mas de uns tempos para cá, e aí isso é uma característica e é um mérito do Sidônio, eles conseguiram azeitar a comunicação do Palácio do Planalto, e o presidente Lula ele conseguiu blindar alguns pontos. Como a direita focou muito na questão da anistia, o presidente Lula acabou utilizando essa pauta no seu favor. Então, ele começou a falar do que foi o 8 de janeiro, de como que isso prejudicou a sociedade, e a direita, ela se perdeu porque ela deixou de bater justamente índices econômicos que não vinham tão bem. Então, o presidente Lula conseguiu se blindar no meio disso tudo. E aí, para esse ano, é óbvio, ele tem ainda a máquina do governo do lado dele, né? Mas com certeza acende um alerta com essa manifestação do Nicolas. Em primeiro lugar, acende um alerta para o Nicolas, que já faz algum tempo vem pautando o debate político e econômico aqui no Brasil, né? Os vídeos dele, as manifestações dele. Então, num primeiro momento, o Palácio do Planalto com certeza vai ter um olhar mais atento ao Nicolas, e também reacende essa questão da base bolsonarista ainda muito forte. Então, o presidente Lula, o Palácio do Planalto, com certeza eles percebem que eles vão ter que também conquistar o centrão e esse eleitor médio brasileiro que ainda está observando para ver em quem vai votar em 2026. Então, por mais que exista uma esquerda que esteja unida e uma direita que esteja unida, o grande desafio desse ano eleitoral vai ser o centro. Vai ser uma briga daquelas, né, que a gente gosta de acompanhar. Isso, a verdade é essa. Amei, viu? Vamos nos falando ainda a cada passo. Grande beijo, obrigada. Eu que agradeço.